Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da GT System. Aqui quem fala é o professor Tarcísio e hoje vamos falar sobre VLAN. E o que seria a VLAN, pessoal? VLAN seria uma rede local virtual. Esse recurso é proporcionado através do protocolo I3E 802.1q, certo? E na prática, pessoal, o que seria isso? Você tem um switch, certo? Esse switch ele te permite o gerenciamento. Ele possui ali 24 portas, eu estou dando como exemplo um switch de 24 portas. E digamos que você queira segmentá-lo. Como assim? Não entendi. É o que você deve estar perguntando. Então, por padrão, pessoal, esse switch gerenciável, ele só vai vir com uma única VLAN. Ou seja, todas as portas que ele possui, da 1 a 24, estão inseridas dentro da VLAN padrão que veio com ele, certo? Então qualquer computador que for plugado nessas portas conseguirá comunicação uns com os outros, porque todas essas portas pertencem a uma única VLAN. Porém, com esse padrão 802.1q, ele vai me permitir criar outras VLANs. E para que eu faria isso? Para fazer o isolamento da minha rede. Digamos que eu queira fazer com que da porta 1 a 5 do meu switch e da porta 6 a 10 eu crio aqui duas redes virtuais diferentes, ou seja, redes que ficarão isoladas uma da outra. Então, da 1 a 5 eu coloco para o setor de vendas, um exemplo, certo? Eu crio uma VLAN que vai ser destinada a esse setor. E para o setor, um exemplo aqui, o setor do almoxarifado, certo? Eu vou criar uma outra VLAN e vou inserir essas portas dentro dessa VLAN que vai servir para o setor do almoxarifado. Depois que eu inserir essas portas de comunicação, 5 portas, as 5 primeiras no setor de vendas e as outras 5 no setor de almoxarifados, uma não consegue mais comunicação com a outra. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquele switch que antes tinha somente uma VLAN e todas as 24 portas inseridas somente nessa única VLAN. E agora eu criei mais duas VLANs e segmentei a comunicação. Eu isolei a comunicação entre as portas. Então esse é um só exemplo que eu posso dar para vocês, certo? De outros que existem da funcionalidade da VLAN. Para que ela serve, certo? Então vamos fazer isso na prática nesse momento. Então eu vou pegar aqui, eu vou inserir aqui esse switch 2950, certo, pessoal? Vou pegar também duas máquinas para servir de exemplo aqui, dois computadores. Como vocês podem ver, coloquei dois desktops. Agora eu vou fazer a interligação desses desktops. Vou ligar aqui na porta Flash Ethernet do desktop e vou ligar na porta Flash Ethernet do meu switch e fazer a mesma coisa com o outro computador. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou endereçar esses computadores, né, para que eles possam se comunicar na rede. Então vou aqui nesse computador, em desktop, IP configuration, e vou colocar aqui um endereço manual. Um exemplo de um endereço bem utilizado é um 9268.0 alguma coisa. Vou colocar esse primeiro computador com o IP 19268.02 e a máscara padrão da classe desse endereço. No caso seria um endereço de classe C. Agora o outro dispositivo, certo? O outro host, eu vou aqui também fazer o endereçamento e vou deixar esse computador na mesma faixa de rede do outro computador, 192.168.0.3 e a máscara padrão, certo? Novamente o endereço de classe C. Pronto, então inseri IP e máscara a esses computadores, certo? Como vocês podem notar. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou tentar comunicação, vou
clicar nessa simbologia de uma cartinha, que seria o ping, e vou clicar de um para o outro e obtive sucesso. Por que eu obtive sucesso, pessoal? Se eu abrir aqui as configurações do meu switch e verificar as configurações da VLAN que temos aqui configurada no padrão, nós vamos poder analisar que esses dois computadores estão pertencendo a uma mesma VLAN, certo? Vamos verificar isso na prática. Estou aqui com o meu CLI, certo? Vou entrar no modo administrador com o comando ENA. Eu vou aqui simplesmente dar um comando show VLAN, que seria para me mostrar as configurações das minhas VLANs, certo? E como vocês podem ver, eu tenho aqui uma VLAN criada, default, certo? Com o ID 1, certo? A minha VLAN padrão. E todas as portas do meu switch, como vocês podem notar, estão inseridas na minha VLAN 1. Sendo assim, eles conseguem comunicação com o outro. Porém, eu não quero mais isso. Eu vou segmentar o meu switch. Eu vou novamente aqui no meu switch, no CLI, e vou criar mais uma VLAN. E como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou aqui no CLI, certo? Eu já estou no modo administrador, agora eu vou entrar no modo de configuração, conf-t. Entrei no modo de configuração e agora eu vou digitar o comando VLAN e vou colocar um ID para essa VLAN. Vou colocar VLAN 2. Nós temos a VLAN 1, que seria a nossa VLAN padrão, e agora eu estou criando uma VLAN com o ID 2. Dei um Enter, certo? E agora eu vou inserir um nome para essa VLAN. Name, vou colocar aqui, setor vendas. Vou dar um Enter. E vou sair da configuração agora nesse momento. Exit. Exit. Voltei aqui ao modo administrador, certo? Vamos novamente conferir quais VLANs que possuímos. Então, show VLAN. E agora vocês podem notar que, além da VLAN com ID 1, que seria a nossa VLAN padrão, temos agora uma outra VLAN com ID 2, chamada vendas. E o que a gente vai fazer, pessoal? Vocês lembram que o primeiro computador está inserido na porta 1 do switch e o segundo computador está inserido na porta 2. O que eu vou fazer é habilitar a minha porta 2, certo? Para a VLAN 2, fazendo com que esses computadores fiquem isolados através desse recurso, certo? Que seria a criação de redes virtuais através do protocolo 802.1q. Então vamos aqui novamente no nosso CLI. Já estou no modo administrador. Para que eu consiga inserir a porta 2 do meu switch na minha VLAN 2, o que eu tenho que fazer é entrar no modo de configuração, conf-t, e logo em seguida entrar na interface que eu desejo configurar a VLAN 2. Então o comando é int f0/2, que é a interface do meu switch que está conectada com o meu computador 2. Pronto, estou nas configurações da interface. Agora eu vou digitar o comando switch port mode access. O que é que eu estou fazendo com esse comando, certo? O comando completo é switch port mode access. Eu estou habilitando a porta 2 do meu switch no modo acesso. Agora eu vou inserir essa interface na minha VLAN 2, certo? Então eu vou digitar novamente o comando switch port. Agora eu vou digitar o comando access VLAN 2. Por que eu coloquei VLAN 2, pessoal? Porque eu desejo que a porta Fast Ethernet 0/2 seja inserida na minha VLAN 2, certo? Então vou dar um Enter. Vou sair aqui das configurações, é bem simples.
E agora eu vou conferir se a porta fecha Ethernet 0/2 foi inserida na minha VLAN 2. Então, show VLAN. E como vocês podem ver, a porta fecha Ethernet 0/2 agora não mais pertence à VLAN 1, e sim à VLAN 2, que seria do setor vendas. Se eu tentar agora comunicação entre esses computadores, e essa comunicação não é para ser obtida mais. Processando e a comunicação falhou. Ou seja, o que é que eu fiz aqui? Eu separei essas redes de forma virtual. Virtualmente, são duas redes diferentes agora. Então, elas não conseguem comunicação uma com a outra. Então, pessoal, essa seria uma funcionalidade que o protocolo 802.1q me permite executar, que seria a criação de VLANs, segmentar o meu switch, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, é uma aula bem simples, e aguarde os próximos conteúdos, certo, pessoal? Até mais!